Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação no Brasil, principalmente porque, passando por alguns hangouts em canais globaloides, eles vêm acusando a gente de fazer com que incentivar pais a tirar a criança das escolas, pessoas a desrespeitarem os professores, e dizer que o Brasil tem uma péssima educação. Eu concordo plenamente que o Brasil realmente tem uma péssima educação. Porém, a educação do Brasil ensina tudo o que eles acreditam. Ensina no Globo, ensina o heliocentrismo, ensina o darwinismo, a evolução. Tudo isso que eles acreditam e defendem com unhas e dentes, o ensino brasileiro, a educação brasileira ensina. Então é muito estranho eles falarem mal da educação. Mas é óbvio, eu concordo nesse ponto com eles que a educação é péssima. E nos acusam de mandar com que pais tirem filhos da escola e que desrespeitem professores, o que é uma verdadeira balela. O que eles querem na realidade, eu vou explicar aqui agora falando o que eles querem falando isso. Bem, gente, em que momento você questionar um professor, isso é desrespeitar o professor? Em que momento você fazer uma pergunta ao professor é afrontá-lo? Gente, isso só acontece aqui em países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, em que a educação ela se dá através de um projeto pedagógico em que o professor é o ditador, dono do saber, e o aluno é ali uma pedra crua que não sabe de nada. Uma mula que tem que ficar ali sentado ouvindo e o professor ensinando. Esse tipo de ensino que os globaloides defendem, que você fique calado, que você não questione, é típico e de países subdesenvolvidos. E eu sei por que eles defendem isso, porque eles querem que a educação continue assim, para que eles possam continuar defendendo esse sistema. Em países de primeiro mundo, a educação funciona de uma forma bem diferente. Existe uma troca, a aula é uma troca de experiências. O professor, ele não é um ditador, o professor ensina e aprende com os alunos, porque todos nós temos saberes, independente da idade, de qualquer questão. Cada um tem um saber. O professor ensina e aprende com os alunos também, por que não? Tanto que lá fora existem crianças que com 12 anos pegam seu diploma de doutor. Por quê? Porque lá eles exploram os talentos individuais, eles ouvem o aluno. E se o aluno faz um questionamento ao professor, isso não é um ataque, isso não é uma afronta. E mesmo que esse questionamento esteja discordando com o que o professor está falando, quem disse que isso é afrontá-lo? Isso é típico de países de terceiro mundo. E eles defendem esse tipo de ensino, por quê? Porque eles querem manter, principalmente aqui nos países subdesenvolvidos, essa cultura de que o aluno é aquela pedra seca e que o professor é o detentor, o dono do saber, e fica essa ditadura informativa. Gente, você questionar um professor, mas desde que seja com respeito, e mesmo que esse questionamento vá de encontro ao posicionamento que ele tem, ele deveria ficar, e se você estiver certo, o professor deveria ficar orgulhoso e falar: poxa, aprendi com um aluno, que maravilha. Lá fora, esses talentos individuais são explorados. Se o aluno ele se destaca na posição das ciências humanas, aquele lado dele vai ser explorado. E o professor não vai se sentir maior do que ele. Pelo contrário, mesmo que o aluno ensine a ele. Se ele for por lado das ciências exatas, esse for os seus talentos, muitos alunos ensinam professores sobre as questões de física, química, matemática. Então, o professor lá fora, em países desenvolvidos, se sente lisonjeado quando um aluno é assim. Tanto que, como eu digo, repito, há alunos que com 15, 16 anos pegam seus diplomas de doutores. Aqui não, aqui se perdem talentos individuais, gênios, crianças superdotadas, porque perguntam ao professor e o professor se sente ofendido, porque o aluno, de repente, naquela situação, sabia mais do que ele. É essa cultura que precisa mudar e que eu já vi sendo defendida muito em canais globaloides. Não, a criança tem que respeitar o professor. Olha, é óbvio que a criança tem que respeitar o professor, mas questionar é desrespeitar.
É o que eles querem que vocês sejam, gente. Seres repetidores. O professor ensina, você repete. O professor é o dono do saber, o ditador da informação, e você apenas reproduz o que o professor lhe ensinou. É isso que eles querem. Vocês não percebem isso? Então, gente, eu quero dizer aqui, eu vou explicar o motivo do porquê que a educação no Brasil é dessa forma, não só no Brasil como nos países subdesenvolvidos. Mas primeiro eu vou falar um pouco dos órgãos que regulam muitas coisas a nível mundial. Quando a gente fala de diretrizes econômicas, sobre modelos econômicos, a gente tem órgãos como o FMI, o Banco Mundial, que fazem todas as regulamentações e estabelecem as diretrizes econômicas da moeda e de tudo que envolve a economia. Esses órgãos são regulamentadores. Quando o assunto é comércio exterior, exportação e importação, nós temos a Organização Mundial do Comércio, que vai também estabelecer regras e diretrizes para isso. A gente tem um exemplo, por exemplo, que nos países do hemisfério norte, os países desenvolvidos, os governos, eles dão subsídios para os produtores rurais. E aí os países aqui, os produtores agrícolas dos países subdesenvolvidos, eles ficam numa sinuca de bico sem poder concorrer, porque lá fora o governo dá incentivo, lá nos países desenvolvidos o governo dá incentivos, subsídios, e lá o produto fica muito mais barato. E fica muito difícil com os países aqui concorrer com os países com os países desenvolvidos, justamente por conta desses subsídios. E todas essas regras, essa regra cruel é imposta e estabelecida pela Organização Mundial do Comércio, que não faz nada para que isso mude. Quem é produtora rural aqui no Brasil, principalmente os pequenos produtores, sabem do que eu estou falando. Então, gente, para vários órgãos, para várias situações, né, do mundo, existem esses órgãos, essas grandes corporações. Porque quando a gente fala que poucas famílias dominam o planeta, dominam no sentido de quê? Que possuem as riquezas. Isso aqui, gente, que eu estou falando não é teoria da conspiração, tá? Porque eles costumam chamar de teoria da conspiração justamente para desmerecer e desmistificar a verdade, a realidade que está à nossa volta, e cria essa matrix que nos cega. Mas na realidade, poucas famílias comandando o mundo e possuir metade das riquezas do mundo, isso não é teoria da conspiração, isso é uma conspiração. Entende? Porque teoria é quando não é fato. Se é fato, não é teoria. Então é conspiração. Poucas famílias sim detêm metade das riquezas do mundo e que controlam todas essas organizações. E nós sabemos disso, não adianta eles virem com balela de teoria da conspiração, porque essa não cola mais. Todos sabemos disso. Então essas famílias é o que comandam essas grandes corporações. Agora é uma pergunta que eu vou fazer. Existe algum órgão no mundo que regula também e estabelece as diretrizes para a educação? Então, é isso que eu vim falar para vocês. É óbvio que existe também, tá? Então a gente fala aqui, ó, da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, tá? Ó, olha aqui, ó. Eu não vou ler tudo para vocês, mas tá aqui, ó. A representação da Unesco no Brasil foi estabelecida em 1964. Seu escritório em Brasília iniciou em 72. Desenvolve projetos de cooperação técnica em parceria com o governo, União, estados e municípios, a sociedade civil e a iniciativa privada, além de auxiliar nas formulações políticas públicas que estejam em sintonia com as metas acordadas entre estados e membros da organização. Então, gente, quando se fala em educação, a gente tem um órgão que estabelece essas diretrizes, os projetos pedagógicos para cada região do mundo. E esse órgão é a Unesco, tá? Então, como são estabelecidas essas regras? Vocês percebem que as grandes indústrias, as grandes multinacionais, seus escritórios estão lá na Alemanha, seus escritórios estão nos Estados Unidos, seus escritórios estão na Inglaterra.
Seu escritório, as cabeças pensantes. Por isso, a educação nesses países são de qualidade. Lá se produz tecnologia. Entendeu? Aqui não. Aqui, lá se produz tudo. Se produz filósofos, nos campos, em vários campos. Se produz matemáticos, físicos. Pessoas que vão pensar o design de um carro, um produto, vamos botar para uma empresa, um produto para a Nestlé, a fábrica da Nestlé, perdão, o escritório da Nestlé, o escritório das grandes empresas, de todas as empresas, gente, que eu estou falando. Os escritórios, as cabeças pensantes ficam lá. Por isso a educação lá é de qualidade. Mas quando se fala em fábricas, onde eles precisam de uma mão de obra braçal e barata, aí eles vêm para os países subdesenvolvidos. Então você vê que aqui nós temos fábricas da Coca-Cola, da Ford, da Nestlé, da Volkswagen. Nós temos inúmeras e inúmeras fábricas que vão fazer essa produção técnica. Por isso que o ensino no Brasil ele é tecnicista. Aqui foram criados, logo assim, você pode reparar que a Unesco veio na época da ditadura militar, em 1964, foram criados vários órgãos, Senai, Senac. Por quê? Para privilegiar o ensino tecnicista, para que se forme mão de obra barata, técnica, para trabalhar para essas grandes corporações. Então, não se pode investir em educação no Brasil pelo simples fato que, se eles investirem numa educação de qualidade, como eu citei, que é como funciona nos países desenvolvidos, se eles fizerem isso, o que vai acontecer? O Brasil passa a produzir seres pensantes. Se passa a produzir seres pensantes, e não só repetidores, como a gente vê aí nos canais globalistas, além de produzir seres pensantes e questionadores, que vão questionar todo esse aparato sistêmico que funciona, e justamente esses que comandam esse aparato nunca mais serão eleitos, nunca mais irão para o poder, esses que estão lá. Então, primeiro, criando seres pensantes, esses que estão lá nunca voltarão para o poder. Segundo, se der uma boa educação, os seres pensantes vão começar a produzir tecnologia. Produzindo tecnologia, além deles perderem mão de obra braçal e barata, eles podem arrumar um concorrente. Isso aconteceu lá na China. O governo fez um investimento pesado em educação, a China começou a produzir a sua tecnologia, eles perderam aquele país como mão de obra e ainda arranjaram um concorrente. E isso eles não vão permitir com o Brasil de maneira nenhuma. Então, e esses canais que defendem essa engrenagem sistêmica, eles nunca vão informar isso para vocês, gente. Eles vão defender aquilo. Isso aqui, ó. Eu não tô... Aqui é só para ilustrar, tá, gente? Ali, ó. Olhem para mim. É isso aí, é ditadura da informação. O aluno, ele o aluno tem que ser, aqui, falando para o ensino do Brasil, o aluno tem que ser uma pedra que precisa ser polida. O professor fala, é o ditador da informação, o aluno escuta. Mas essas diretrizes, o projeto pedagógico vem do Ministério da Educação, através de quê? De quem? Da Unesco, gente. Através desse órgão aqui. Por isso eles nunca vão permitir. E quando a gente fala em terra plana, quando a gente fala em... Quando a gente é contra o heliocentrismo, quando a gente é contra o evolucionismo, nós estamos fazendo questionamentos para vários erros que a gente encontrou nessa engrenagem. Então, se eu fizer uma pergunta ao meu professor agora, um questionamento de forma respeitosa, eu estou afrontando ele? Então, gente, tira isso da cabeça de vocês. Terraplanista nenhum tem o objetivo de tirar os filhos, que vocês tirem os filhos da escola. Terraplanista nenhum tem o objetivo que você desrespeite seus professores. Muito pelo contrário, mas uma coisa nós defendemos: questione sempre. Na base do respeito, você tem o direito de questionar, de perguntar, e perguntar não ofende. Mesmo que essa pergunta esteja de encontro ao ensinamento, o professor deveria ficar feliz. Poxa, cara, esse cara me fez pensar de uma forma diferente. É assim que deve ser. A educação, ela deve ser uma troca de informações. Claro, o professor ensina, mas também aprende. Então, ela tem que ser inclusiva para
para todas as pessoas, e não um ditador ensinando e os burros lá sentados, como se fosse tudo burro, não prestasse para nada, aprendendo calado e tem que engolir. E não é assim que funciona, gente. Isso eles defendem porque eles querem que continue assim. Mas nós defendemos sim que todos questionem, seja lá o que for. Eu posso estar errado, eu não sou perfeito, mas questionar é preciso. É assim que um país cresce, é assim que as coisas mudam, é quando você questiona. Quando você só aceita e repete, as coisas ficam na mesmice. E é por isso que o Brasil não vai pra frente. É por isso que o Brasil é a merda que é. É só você ver os canais que tem mais inscritos no YouTube. É só você ver que tipo de coisa esses canais falam. Aí você fala, o Brasil é por isso que o Brasil é a merda que é. Você vê os caras defendendo um modelo ditatorial informativo dentro da escola. Você vê os caras defendendo as coisas mais ridículas. E você vê pessoas aplaudindo e apoiando e repetindo. Então, gente, é preciso mudar essa concepção de que o aluno é uma pedra a ser polida. Não é. O aluno já chega na escola com os seus saberes. Muitas vezes existem gênios que até... Aqui no caso do Brasil, existem gênios, crianças superdotadas que desistem. Saem da escola. Quantos talentos não se perdem no Brasil? Porque às vezes ele vai fazer um questionamento do professor e é massacrado. Porque ele demonstra mais saber do que o professor. E o professor se sente ofendido com isso. Tem que mudar essa cultura, essa ditadura informativa. Precisamos questionar. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma tudo que nos foi imposto e ficar sorrindo como se tá tudo às mil maravilhas e acabou. Então precisamos estabelecer, e é isso que o movimento da Terra Plana pretende. Nós pretendemos questionar tudo que nos foi imposto de forma respeitosa. Agora, se vierem nos ofender, eu não tenho sangue de barata e não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Não estou aqui por inscrito, gostou, goste, não gostou, mete o pé. Não estou aqui para fazer média com ninguém, meu irmão. Se eu quisesse fazer média com todo mundo e falar o que as pessoas gostem de ouvir, eu já estaria com 1 milhão de inscritos. Então não estou aqui para isso. Quem quer 1 milhão de inscritos, vai lá, faz um canalzinho para fazer média e falar tudo pelo senso comum que as pessoas querem ouvir. Aí você vai conseguir 100 mil, 400 mil inscritos. Eu não. Eu tô aqui para falar a verdade, doa quem doer. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Até porque agora, as pessoas que questionam, têm o meu apoio. Vocês podem discordar de mim, não tem, desde que seja na base do respeito. Agora, se não respeitar, não será respeitado também. Então é assim que a gente age, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Se gostaram do vídeo, peço que mete o dedo no like aí, tá, gente? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam saber um pouco mais sobre as verdades que nós estamos trazendo aqui. Temos muito que aprender, temos muito a pesquisar ainda, mas a cada dia que passa, nós estamos chegando mais longe aí em desmascarar muitas mentiras, sim, que nos foram passadas, e eles estão tendo que se renovar nas explicações a cada dia. E quero agradecer demais o apoio de vocês, gente. Aos inscritos, eu tenho orgulho de ter vocês como inscritos no meu canal. Vocês são competentes, vocês me trazem matérias, vocês me trazem novidades. Cara, eu agradeço demais a todos os inscritos no canal. Tenho muito orgulho. Eu tô com 3 mil e alguma coisa, não me lembro, de inscritos. E eu tô muito satisfeito com esses 3 mil e poucos inscritos, porque se ficasse nisso pra mim, tava ótimo, porque vocês são inscritos de muita qualidade. E o que importa é qualidade, não quantidade. E a gente vê aí no YouTube isso acontecer, tá bom, gente? Então, muito obrigado. Mete o dedo no like, compartilhem o vídeo. Estaremos sempre juntos aqui, tá? Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.